Estamos aqui nas quartas-feiras. Para quem chegou agora, nós somos da Igreja Batista Regular, primeira Igreja Batista Regular em Aracati. Estamos então nas quartas-feiras estudando o Evangelho de Lucas, e neste Evangelho estamos extraindo lições de cura. Que lições são essas, pastor? São as lições dadas por Jesus. Jesus, sempre que operava um milagre, uma cura, ele sempre tinha uma mensagem por meio desse milagre e cura para transmitir. Ou ele transmitia essa mensagem antes ou depois, mas sempre tinha uma mensagem inserida no milagre, na cura. Então ele não curava apenas por curar, ele tinha um propósito. Então assim a Bíblia nós podemos observar e extrair destas lições algumas lições para as nossas vidas hoje. Então quero aqui trazer aplicações para as nossas vidas. Vamos observar então o que hoje podemos aprender em Lucas capítulo 13. Você pode abrir sua Bíblia, do versículo 10 ao 17. Lucas 13, do 10 ao 17. Segura aí, eu vou então iniciar aqui. Um dos assuntos mais abordados por Jesus Cristo junto aos religiosos é a libertação. Então o tema de hoje nós vamos falar sobre a libertação. Segundo Jesus, as piores prisões são aquelas que nós nos acostumamos a viver nelas e olhamos para fora e criticamos o que vivem fora dela. Eu vou explicar melhor o que é que eu quero dizer. Jesus, certa vez, falando aos judeus, ele diz que veio para trazer libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Os religiosos questionaram, mas que liberdade é essa? Nós nunca fomos escravos, não estamos cativos, como é que ele vai nos libertar? Nos libertar de quê? E aí então, em Mateus 15, 14, ele diz: deixai os cegos guias de cego. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então aí eles estavam aprisionados em um contexto religioso que não lhes permitia dar ouvidos à voz de Deus através de Jesus Cristo. Lamentavelmente é uma das piores prisões que pode existir para o ser humano. É a prisão da religião. A religião aprisiona o homem, deixa o homem cada vez mais preso a leis humanas, a leis de homens. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo para nos libertar, nos fazer seres livres que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, não por obrigação, não por constrangimento, mas por um coração grato. Então essa é a atitude de um verdadeiro adorador, e é esse tipo de adorador que Deus está à procura, verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então já viemos estudando o Evangelho de Lucas, chegamos então ao capítulo 13. Vamos observar mais uma cura operada por Jesus e que lição nós podemos extrair dessa cura. Então vamos para o capítulo 13, versículo 10 a 17. Diz assim então a palavra: ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que ela estava enferma. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indagando, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser descurado, e não no sábado. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós
não despede da manjedoura no sábado o boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava, pois todos os gloriosos feitos de Jesus realizavam. O povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Agradeço-te, ó Pai, por mais uma oportunidade que temos de poder te cultuar. Mesmo em nossos lares, podemos aqui, Senhor, exaltar o teu nome, porque só tu és merecedor de toda honra e toda glória. Queremos pedir, Senhor, a tua direção para esta palavra. Nos ensina, Senhor, do teu amor, do teu favor, nos ajuda a compreender esta palavra e aplicar em nossa vida. Pois em nome de Cristo Jesus, que eu agradeço e te peço. Amém. Graças a Deus. Jesus, então, estava em uma sinagoga em um dia de sábado. Eu iniciei, então, essa leitura falando isso. Ele estava nesse dia, era um dia comum que os judeus se reuniam para estudar a Escritura. Nesse dia, então, Jesus já havia passado alguns ensinamentos na sinagoga. Dentre eles, o texto anterior a esse que nós acabamos de ler, a partir do verso 6, vemos Jesus ensinando através de uma parábola, a parábola da figueira estéril. Então, Jesus já vinha trazendo uma instrução àquele povo, todos estavam ali sendo orientados por Jesus, quando de repente Jesus veio passar uma senhora, uma mulher, encurvada, e ele admira-se daquela mulher naquela situação. Provavelmente Jesus já havia visto ela outras vezes, eu vou já provar para vocês isso, mas ele reservou aquele dia, aquele momento, aquela data, para que ela pudesse ser liberta daquela situação. Então aquela mulher vivia numa escravidão, vivia em uma prisão espiritual, e essa prisão, quem era o carcereiro era o próprio Satanás. A Bíblia aqui afirma que essa mulher estava com um espírito que o aprisionava, e esse sim era um espírito maligno, esse era um espírito do próprio Satanás. Ela vivia possessa de um espírito de enfermidade, e isso já dominava ela por 18 anos. Fico imaginando essa situação, meus amados. Nós temos passado por situações difíceis na vida, por mais que estejamos insatisfeitos com os dias que estamos vivendo, por não poder sair ou fazer atividades que fazíamos normalmente, ainda assim temos uma certa liberdade. Mas a pior escravidão que possa existir para o ser humano é a escravidão do pecado. Essa sim, essa é a escravidão que tende a prender o homem, sufocando, não permitindo que ele possa conhecer a Deus, porque essa escravidão ela cega, ela tampa a visão deste homem ou desta mulher para que não conheçam ao Senhor. Mas então o texto nos apresenta que Cristo libertou aquela mulher, não deixou ela cativa ou presa naquela situação, mas pelo contrário, ele o convidou para que então lhe desse essa libertação. Nós também precisamos de libertação. Libertação, devemos deixar de estar nos curvando para o mal, para o mundo, para as coisas que este mundo nos oferece. Então devemos nos erguer e olhar para os céus, observando de onde vem o nosso Deus, porque Ele nos chama a atenção com relação a isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, quando buscarmos ao Senhor, receberemos dele libertação, livramento e vida nova. Mas vejamos primeiro de que havia então a necessidade de libertação. Primeiro vemos
que eles foram libertos do inimigo. Versículo 10 ao 13. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Verso 13. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Então aquela mulher, ela recebeu uma grande graça de Deus. A sua misericórdia se estendeu e a alcançou. Aquela mulher era uma mulher religiosa, era uma mulher da linhagem dos judeus. Ela estava sempre na sinagoga. A sinagoga era um lugar onde se ensinava a palavra de Deus, onde eram lidos os manuscritos da palavra de Deus, e ali ela acompanhava aqueles ensinamentos. Ela sempre estava lá ouvindo o que tinha Deus para falar ao seu coração. Era uma mulher perseverante, mesmo diante da enfermidade que lhe afligia há 18 anos, ela não desistia de continuar buscando a presença de Deus. Até que um dia Deus se apresenta a ela através de Jesus para curá-la, para então fazê-la liberta dos seus pecados, liberta da prisão que o inimigo havia colocado a ela durante esses 18 anos. Não é apenas Satanás que faz as pessoas se curvarem. Há outros pontos também que nós podemos ver através da Escritura que as pessoas se curvam, como por exemplo o pecado. O pecado pode causar na vida do homem dele curvar-se. E aí onde nós encontramos isso? Abra sua Bíblia em Salmo 38, Salmos, capítulo 38, né? Na verdade não é capítulo, mas o Salmo 38, verso 6. Diz assim: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Esse salmo é um salmo de arrependimento pelo pecado. É um salmo de Davi. Então Davi, quando cometeu o pecado com Batseba, ele se arrependeu desse pecado. Ele viu o sofrimento, ele viu o quanto era ruim estar longe de Deus, da presença do Senhor. Ele sentia a mão de Deus pesar sobre ele dia e noite. Então aqui no verso 6 ele afirma que ele andava como se estivesse de luto, andava de cabeça baixa, andava encurvado, envergonhado. Porque o pecado ele causa esse sentimento, essa situação. Quando estamos em pecado, muitas vezes temos até vergonha de orar, falar com Deus, que é algo tão maravilhoso. Deixamos de orar porque estamos em pecado, com vergonha de nos aproximarmos de Deus. Aquela mulher, certamente, para alguns foi constrangedor Jesus chamar até a frente, expor aquela situação onde ela estava ali encurvada. Talvez ele perguntou a ela: quantos anos você está assim diante de todos? E aquela mulher precisou se expressar, apresentar a sua situação. Assim somos nós, irmãos. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque enquanto não confessarmos os nossos pecados, vamos andar encurvados, com vergonha do que Deus está, de como Deus nos vê, de como as pessoas ao nosso redor nos veem. Então é necessário uma confissão, é necessário abrir a nossa boca. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o pecado. Então não há pecado que Deus não perdoe. O único pecado que Deus não perdoa é a falta de arrependimento. Se você não se arrepende, não tem como Deus te perdoar. Então é necessário arrependimento e mudança de direção. Muito bem, outro ponto que faz com que as pessoas se curvem, andem encurvado, é a tristeza. Quantas vezes, pela tristeza, nos colocamos em uma situação de aflição, sem buscar a presença de Deus, sofremos sozinhos.
É o grande problema hoje, né, com a depressão, e as pessoas se isolam, não querem ajuda, não procuram ajuda. Aquela mulher aqui da história, pelo menos ela procurou ajuda. Ela estava no templo, ela estava buscando o Senhor. E então o Senhor a encontrou e respondeu ao seu clamor. O sofrimento também pode ter esse efeito, o efeito de deixar a pessoa curvada. Salmo 44, verso 25. Salmo 44, 25. Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe a leitura. Salmos 44, 25 diz assim a palavra do nosso Deus. Pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo como que apegado ao chão. Veja o tamanho do sofrimento desse salmista. Esse salmo é um salmo dos filhos de Corá. Então eles apresentam aqui um sofrimento que vinham passando, ao ponto de colocar o seu rosto em terra. Tão inclinado eles estavam, que era como se eles estivessem com o rosto no pó, no chão. Isso tem uma simbologia, um significado de humilhação. Tão grande era o sofrimento que eles passavam, que estavam então eles humilhados. Então nós vimos aqui, irmãos, nessa primeira parte do texto aqui de Lucas, capítulo 13, verso 10 até o 13, que havia então essa mulher enferma há 18 anos, encurvada por conta de um espírito de enfermidade. E Jesus então traz àquela mulher essa libertação, a libertação sobre uma enfermidade ou uma possessão, como você assim preferir. Então aqui diz o texto que ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Então era uma enfermidade atípica, não era uma enfermidade apenas no corpo, mas uma enfermidade da alma. O espírito do inimigo estava afligindo aquela mulher e ela precisava de uma libertação. E essa libertação ela encontrou em Jesus Cristo. Então isso é muito importante ser destacado, porque quando estamos sentindo algo mal, algo ao nosso redor, algo nos afligindo, nós devemos buscar a presença do Senhor e nele encontraremos a verdadeira libertação. Mas há uma outra libertação que o texto fala, como eu disse, a lição de hoje é a libertação. E a segunda libertação que o texto nos apresenta em Lucas, vai lá do verso 14 ao 16. Lucas 13, do 14 ao 16. Vamos ver que outra libertação é essa. Diz assim: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para seres curados, e não no sábado. Disse, porém, o Senhor. Até o 16. Verso 15. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despede da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento, para levá-los a beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Vamos lá. A segunda libertação que o texto nos apresenta é a libertação da tradição. A tradição é algo muito interessante, porque existem tradições boas e existem tradições ruins, mas então nós precisamos entender que tipo de tradição eu vou carregar na minha vida, que tipo de tradição eu preciso manter na minha família, no seio da minha família, que tipo de tradição eu vou defender. O texto aqui apresenta um homem que ele era o chefe da sinagoga, ele era o responsável de cuidar dos manuscritos, era o responsável sobre o ensino que era dado naquele lugar. Então ele geralmente é quem determinava a pessoa que ia trazer o estudo, que ia trazer a explanação da escritura. Então era um homem de grande responsabilidade e certamente um homem que era muito rígido em suas tradições. Agora devemos observar algo importante.
a tradição humana, ela não deve se sobrepor à tradição divina. Até porque a tradição divina, ela é permanente, ela é eterna. A tradição humana, ela é por um período. Então, há muitas tradições que haviam no passado que foram esquecidas. Outras surgiram no decorrer da história e as pessoas vão preservando. Então é por isso que existem aí as culturas, então a tradição dos índios, a tradição dos negros, a tradição então de grupos, e essas tradições, na sua grande maioria, são meramente humanas. Nós devemos lembrar que existe uma tradição eterna e que deve ser preservada, essa sim. Então, o cativeiro do qual o chefe da sinagoga vivia era pior do que a escravidão da mulher. Que cativeiro era esse? Era o cativeiro da tradição, onde ele estava preso. Era um homem religioso, imaginava então ele que a sua tradição era mais importante do que as palavras de Jesus. Jesus havia curado uma mulher, há 18 anos vinha sofrendo. Jesus então ele faz um questionamento àquele homem muito interessante. Ele diz: olha, vocês são hipócritas, porque vocês mesmos fazem trabalho na casa de vocês antes de vir para o templo. Vocês pegam seus animais e levam eles para fora ali do local onde eles dormem, da manjedoura que é falado. Então vocês levam eles para beber água e depois retornam com esses animais. É um trabalho que vocês estão fazendo. Então vocês estão dispostos a ajudar um animal, um ser que tem muito menos valor do que o ser humano. Devemos lembrar que o ser humano está num valor elevado. Jesus então aqui ensina para aquele homem essa lição do valor do ser humano. Ele diz aqui: hipócritas, cada um de vós não despede da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado essa mulher? Aí Jesus faz um acréscimo. Ela não era só apenas uma mulher, mas uma mulher filha de Abraão. Então o que quer dizer isso? Ela era da linhagem de Abraão. Era uma pessoa importante. Para os religiosos, ser filho de Abraão era um grande prestígio. Em muitas vezes há esse questionamento. Quando Jesus fala sobre libertação, os judeus diziam: mas Senhor, nós nunca fomos escravos, pois somos filhos de Abraão. Daí então vem essa ideia. Jesus então afirma: olha, vocês estão fazendo mal para alguém da linhagem de vocês. Como é que pode isso? Quando não fazemos o bem, estamos pecando. A Bíblia diz: se eu sei que devo fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Se tem alguém necessitando da minha ajuda e eu não estendo a mão, é um pecado, é o pecado da omissão. Nós pecamos, irmãos, em 3 aspectos: pecamos por obras, pecamos por omissão e pecamos por pensamentos. Então é muito importante estarmos alertas sobre esses 3 pontos aí. É importante que a nossa vida esteja liberta disso, não estejamos cativos dos nossos pensamentos, não estejamos cativos dos nossos atos em praticar o mal, não estejamos cativos em nos sujeitar a não fazer o bem ao próximo, ao necessitado, porque tudo isso é pecado. É necessário então que as nossas vidas estejam libertas, prontos para ajudar uns aos outros, principalmente aquele que necessita e que esteja próximo de nós. Assim, Jesus nos ensina que existe uma tradição má, ruim. Que tradição é essa? A má tradição impede o homem de chegar-se a Deus. Em Colossenses 2,8 diz: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento desse mundo e não segundo a Cristo. Então tenhamos cuidado
para não nos deixar aprisionar a tradições humanas. A tradição que nós devemos levar adiante é a tradição vinda dos céus, vinda de Deus. Quando Deus falou aos homens que deveriam guardar um dia da semana, e Ele separou o sábado como exemplo, não era para o homem ficar escravizado ao dia, mas era para que naquele dia ele lembrasse de adorar o seu Criador. Foi para esse o motivo que Deus separou um dia. Nós temos a semana toda para fazer nossas atividades, e um dia deve ser reservado para consagrar a Deus, para termos um dia de descanso e um dia na presença de Deus. É claro que todos os dias devemos estar na presença de Deus, mas naquele dia específico temos um momento especial junto do Senhor. Então a tradição humana muitas vezes afasta o homem de Deus. Em Marcos 7, verso 8 e 9 diz assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardardes as vossas próprias tradições. Eu tenho uma certa aversão a essa questão de tradição, principalmente cultural. As pessoas costumam dizer, por exemplo, as festas juninas. É uma festa cultural, precisamos participar. Mas se você for ao pé da história, entender onde ela foi criada, os motivos pelos quais foi criada, a gente percebe que não é uma tradição boa. A gente percebe logo no decorrer da história quantos crimes, quantas coisas ruins acontecem por intermédio ou por influência dessa tradição. As pessoas vão lá, bebem, saem de si, entram em briga, esfaqueiam um ao outro. Então, há grandes males que essa tradição traz para a vida do ser humano. E o homem não se apercebe, acha que é só uma brincadeira. E aí, por meio disso, ele se perde. Mas existe uma boa tradição, uma tradição que vale a pena investir a vida. A tradição que une o homem a Deus. Essa sim deve ser uma tradição preservada e anunciada. Em 2 Tessalonicenses 2,15 diz assim: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, Paulo, instruindo aqui a igreja de Tessalônica, ele diz àquela igreja: há tradições que vocês precisam preservar. Que tradições são essas? As tradições vindas de Deus. Aquilo que Deus ensinou, os princípios divinos. E onde é que nós encontramos essas tradições? Na Escritura, na Palavra de Deus. Isso que nós devemos guardar. E não está defendendo e lutando por tradições humanas. Aquele homem lá da sinagoga, ele estava defendendo essa tradição. Ele disse então para o povo, indignado, ele disse: olha, vocês têm 7 dias, em 6 dias vocês trabalham, separe um desses dias de trabalho para vir ao templo, para buscar essa libertação, para buscar cura, e não vir no sábado. Então aquele homem estava repreendendo o povo, por conta que aquela mulher foi curada no sábado. Meramente tradição, achando ele que a cura em si era um trabalho no qual era proibido realizar por lei de Deus. E Deus nunca tinha dado essa lei. Nunca Deus deu uma lei de que por conta de um dia não se podia ajudar o próximo. Por conta de um dia não se podia fazer o bem. Não, de forma alguma. Deus, ele prefere que nós façamos o bem do que estar guardando uma mera tradição. O terceiro e último libertação que nós vemos nesse texto é a libertação do orgulho. Então aquele homem era orgulhoso por sua tradição, por sua religião, e precisava quebrar esse orgulho. Jesus veio então com uma palavra
de tal forma que ele pudesse então romper esse orgulho do coração, onde ele guardava aquela lei, aquela tradição como algo santo, algo espiritual, que na verdade não era. Então ele diz no verso 17: tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Meus amados, diante de Deus, não tem como nós resistirmos. Deus é muito mais poderoso do que nós. Então é importante que diante de Deus nós nos humilhemos, nos coloquemos em uma situação de submissão. Aquele homem responsável pela sinagoga, ele se achava superior aos demais, ao ponto de se achar ainda mais superior do que a Jesus, o próprio Filho de Deus. Ele não reconheceu Jesus como Senhor da sua vida e logo repreendeu as pessoas por ter permitido Jesus operar aquele milagre. Aquele homem precisava aprender uma grande lição, a lição da humildade. Ele precisava ser liberto do orgulho, da presunção, do achar ser muito importante. Ele precisava ter sua vida, descer daquele altar e se rebaixar ao altar de Deus, se humilhar diante do altar de Deus. Essa deve ser a atitude de todos nós, de todo ser humano. Deve ser a atitude de todo adorador. Ao nos aproximarmos de Deus, devemos nos aproximar com nossos corações quebrantados, com humildade, recebendo do Senhor então a sua graça e o seu favor. Romanos 12,16 diz assim: tende o mesmo sentimento de uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábio aos seus próprios olhos. Essas palavras caem muito bem, diante da história que nós lemos. O homem lá da sinagoga, responsável pela sinagoga, o chefe, ele se exaltou, repreendeu o povo por conta de uma cura, por conta de um milagre. Aquele homem precisava se humilhar. Ele esqueceu que Jesus estava fazendo um bem a uma pessoa que já sofria há 18 anos. Então era necessário que houvesse dele esse quebrantamento, esse reconhecimento ao que não estava acontecendo. Em 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Então Deus ele tem uma libertação a trazer em nossa vida. Nos libertar do cativeiro, da escravidão do pecado, nos libertar das tradições humanas, nos libertar então do orgulho. Precisamos nos humilhar na presença de Deus, para que Ele possa então nos exaltar. E que exaltação é essa que nós vamos receber de Deus quando nos humilhamos? Lembra do filho pródigo? A história do filho pródigo? Quando ele reconhece o seu pecado, ele diz o seguinte: ele reconhece que pecou e diz: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita apenas como um dos teus servos. Essa foi a atitude que ele tomou diante do seu pai. Ele chegou diante do pai e falou essa frase. E aí o que é que aconteceu? O pai o recebeu como filho. Da mesma sorte somos nós diante de Deus. Quando nos humilhamos diante do Senhor e confessamos os nossos pecados, dizemos a Deus: Senhor, eu sou um pecador, miserável, que eu não mereço, ó Pai, a tua salvação, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Sara as minhas feridas, cura o meu ser, me dá libertação, ó Pai, desse cativeiro. E certamente Deus te libertará e, além do mais, te exaltará. E que exaltação é essa? Te tornando filho de Deus. Porque sem Cristo nós somos apenas criaturas de Deus. Mas quando reconhecemos nossos pecados, nos arrependemos, entregamos a nossa vida a Jesus, reconhecendo Ele como um único e suficiente Salvador, passamos então a
ser filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. É o que diz lá em João 1,12. Abra rapidamente sua Bíblia aí e confirme isso que eu estou dizendo para você. João 1,12. O que é que diz lá? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Nome de quem? No nome de Jesus. Quem creu em nome de Jesus, esse recebe um poder. Que poder é esse? Um poder que lhe dá o direito de se tornar filho de Deus. Se eu me torno um filho de Deus, isso significa que eu não era filho de Deus. Eu era apenas uma criatura. E a Bíblia vai além. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque ele é o pai da mentira. E aí, quando estamos no mundo, algo que é normal para nós é mentir. Mas quando recebemos Jesus na nossa vida, então passamos a uma vida diferente. Somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então a prática da mentira deve ser deixada para trás. Na boca do santo, do homem de Deus, de uma mulher de Deus, devem sair apenas palavras verdadeiras. Que da nossa boca saia sempre sim, sim, ou não, não. Quando sim for verdade, então é sim. Quando não for verdade, então é não. Então não minta, não fale mentiras. Faça o que realmente Deus te ensina. Pratica a verdade e Deus te exaltará. Se tu és filho de Deus, você precisa ser verdadeiro com todas as pessoas. Fale a verdade sempre, para que Deus possa então receber você no reino celestial. E aí, concluindo, finalizando então essa mensagem, a libertação do homem se dá por meio da verdade. E para isso é preciso desprender das tradições humanas e repreender o coração orgulhoso. Você quer ser liberto por Cristo? Pois se permita essa liberdade. Jesus veio para nos trazer libertação. Ele quer quebrar as tuas algemas, as tuas cadeias. Mas para isso, eu preciso me arrepender dos meus pecados, reconhecendo que eu sou pecador e que eu preciso do Senhor. E em seguida, convertendo o meu coração, deixando o Senhor transformar o meu coração. Tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Um coração disposto a obedecer. Então, tirando todo o orgulho, toda a sensação ou o pensamento de exaltação. Eu sou melhor, eu não preciso. Eu já tenho tudo, eu não preciso de Deus. Todos nós precisamos. Pobre é o homem rico que imagina que não precisa de Deus. Ele é um pobre de espírito. Porque o rico de espírito é aquele que reconhece que nada tem, que nada merece, mas que Deus é generoso e nos concede da sua graça e do seu favor. Então isso é maravilhoso. João 8, 31 e 32, para encerrar, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdadeira libertação, ela vem por meio da palavra, e essa palavra está registrada na Bíblia, e a gente pode confiar. Leia a Bíblia, confie na palavra de Deus, então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus conceda essa libertação na sua vida, na vida da sua família, de cada um que está ao seu redor. Que você seja um instrumento de Deus para levar essa libertação aos perdidos. Amém? Graças a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra. Te pedimos, Senhor, que a cada dia possamos viver essa verdadeira liberdade, assumindo um compromisso com o Senhor, vivendo na verdade, para que assim verdadeiramente sejamos livres de todas as amarras que este mundo nos impõe. As amarras do pecado, as amarras da tradição, as amarras do orgulho.
que sejamos humildes, ó Pai, diante do Senhor, para que assim o Senhor, no dia certo, possa nos exaltar. Pois nós te agradecemos e pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus.